na parte de domingo. Origens. Se você quer descobrir a verdade, você tem que ir para a origem das coisas. Por exemplo, quando nós lemos lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, sobre o dom de línguas. Ali em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo condena o dom de línguas estranhas. Línguas que as pessoas falam, mas não entendem o que estão falando. Quem ouve também não entende o que eles estão falando. E então, queridos, nós queremos saber qual é a verdade sobre o dom de línguas. Então você tem que voltar às origens. Qual é a primeira vez que o dom de línguas se manifestou na palavra de Deus? Você vai lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é a primeira manifestação do dom de línguas. Porém, em Atos capítulo 2, o dom de línguas é o dom de línguas estrangeiras. Línguas que eles não estudaram na faculdade, não estudaram para aprender, mas eles aprenderam de forma miraculosa. O Espírito Santo ensinou os discípulos no dia do Pentecostes a falar em línguas estrangeiras, línguas das nações, e eles pregaram o Evangelho. Então, queridos, línguas estranhas é o dom falso. Línguas estrangeiras, que foi a primeira manifestação em Atos capítulo 2, é o dom verdadeiro. Quando você volta para a origem, você descobre o que é falso e o que é verdadeiro. Da mesma forma, a Bíblia fala do sábado e o mundo inteiro guarda o domingo. Sábado ou domingo? Fica esta discussão, não é? Qual é a verdade? Você tem que voltar às origens. Qual é o que surgiu primeiro? Ah, queridos, o sábado vem de Deus. O sábado vem do Jardim do Éden. Antes de existir qualquer judeu na terra. Antes de existir Abraão, antes de existir Isaac, Jacó, Israel, Moisés. Antes de tudo, já existia o quê? O Santo Sábado, o sétimo dia da semana, estabelecido no Jardim do Éden. Foi um monumento que Deus construiu no final da semana da criação, o sábado, o sétimo dia. Um monumento sagrado para lembrar que Deus é o Criador dos céus e da terra. Quando você vai às origens, você descobre se é de Deus ou se é falso. Existe a contrafação que Satanás criou. E a contrafação é o primeiro dia da semana, é o domingo. Isto surgiu no tempo de Constantino, o imperador romano, no quarto século. No dia 7 de março de 321, foi feito o primeiro decreto dominical. Então nós sabemos de onde veio o domingo. Não veio de Deus e não veio da Bíblia. Você percebe como é fácil você descobrir a verdade e a mentira quando você vai às origens. Muitas vezes ouvimos a expressão o antigo sábado judaico. No entanto, queridos, as escrituras deixam claro que o sábado existia muito antes do povo judeu. Sua origem está na semana da criação. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, logo aqui na primeira página da Bíblia. Logo aqui, Deus colocou o dia santo e sagrado, o sábado. Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Queridos, Deus descansou no sétimo dia. Deus fez o Shabat no sétimo dia. Descansar é o verbo hebraico Shabat. E Deus Shabat no sétimo dia. Deus transformou o sétimo dia em descanso. É fácil você saber qual é o sétimo dia da semana, porque segunda-feira é o segundo dia. Então o primeiro dia é o domingo. Terça-feira é o terceiro dia, sexta-feira é o sexto dia. Então é fácil você saber qual é o sétimo dia. É o sábado, é o que vem depois de sexta-feira. Este é o Shabat, é o dia do descanso estabelecido por Deus quando? Não no tempo de Moisés, não no tempo de Abraão, mas no tempo de Adão e Eva, antes deles pecarem no Jardim do Éden. Deus estabeleceu o Shabat,
o sétimo dia da semana como dia de descanso. Você também pode ler em Êxodo capítulo 20. Como Deus não muda de ideias, Deus não muda, Malaquias 3,6 diz, eu, Senhor, não mudo. Em Tiago 1,17 diz que Deus não muda, nem sombra de variação existe em Deus. Não há mudança em Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, quando Deus colocou o Shabat, o sábado, no sétimo dia da semana, lá na semana da criação, e quando Ele escreveu os 10 mandamentos, muito tempo depois, no Monte Sinai, quando Ele escreveu os 10 mandamentos, Deus confirmou que o dia, o Shabat, o dia de descanso, continuava sendo o sétimo dia da semana. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, lemos o verso 8 até o verso 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você quer um mandamento mais claro do que este? Lembra-te. E o verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui, Deus confirma aquilo que Ele fez lá na semana da criação, Gênesis capítulo 2. É aqui repetido, confirmado. Queridos, Deus não deixou margem para a dúvida. Em Gênesis capítulo 2, que nós lemos, Deus identificou o sétimo dia como sendo o sábado. E é interessante, queridos, que em Marcos capítulo 2, verso 27, Jesus Cristo diz, porque o sábado foi feito por causa do homem. O homem no sentido genérico, a humanidade. Jesus não disse que o sábado foi feito por causa de Moisés, Jesus não disse que o sábado foi feito por causa dos judeus, mas Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, ou seja, a humanidade é para todos os povos, para todas as nações. Por que o próprio Deus descansou no sétimo dia? Ele precisava disso? Por acaso Deus estava cansado? Não, Deus não estava cansado, mas Deus nos deu o exemplo. Jesus Cristo é o Deus homem. E quando Ele viveu na terra, Ele nos deu exemplo também, indo à igreja todos os sábados. Isso está em Lucas capítulo 4, verso 15, 16. Ele todos os sábados estava na igreja. Jesus Cristo nos deu exemplo, lavando os pés dos discípulos. Jesus Cristo nos deu exemplo, deixando-se batizar por João Batista. Queridos, Jesus e Deus nos dão exemplos. O propósito do descanso foi dar um exemplo. O ser humano também deve trabalhar 6 dias e descansar no sábado, o sétimo dia. O sábado foi o primeiro dia completo de vida de Adão e Eva. E este primeiro dia completo na vida de Adão e Eva, eles passaram em comunhão com Deus. Queridos, isso me diz que Deus tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida e na sua vida. Sábado é dia de comunhão, é dia de relacionamento com Deus. Aleluia!